Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane e o assunto desta videoaula são os números inteiros. Os números são usados em inúmeras situações do dia a dia. Em geral, usamos para registrar quantidades, medidas, códigos. A evolução dos números se deu com a história da humanidade, conforme as necessidades humanas. Na escola, estudamos os números por conjuntos numéricos. E estes conjuntos são assim organizados pelas características dos números que os compõem. Os primeiros números que estudamos são os números naturais. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros e o zero. São números inteiros porque não têm parte decimal. Na reta numérica, conseguimos observá-los melhor. O zero é o ponto inicial de contagem. E os números vão aumentando para a direita à medida que se afastam do zero, que é chamado de origem. Mas será que dá para representar ou para ter menos do que zero? Existem números menores do que zero? Os números negativos surgiram para a sociedade ocidental com a expansão do comércio e a necessidade de registrar perdas, prejuízos ou dívidas. A história conta que a ideia do número negativo, ou menor que zero, era antiga, já usada há muitos anos, como por exemplo na Índia e na China antigas. Muitas vezes os números estavam assim associados ao excesso de algo, quantidade positiva, ou falta de alguma coisa, quantidade negativa. Mas há indícios de que o surgimento dos números negativos esteja associado à tentativa de encontrar soluções para alguns tipos de equações. Os sinais de mais ou menos antes do número só foi usado no Ocidente muito depois disso. Bom, vamos voltar à reta numérica. Os números negativos, eles se apresentam como valores opostos aos números positivos. São, portanto, chamados de simétricos dos números positivos e estão no sentido oposto ao zero, ou seja, à esquerda deste número. Então, o menos 1 está a uma unidade de distância para a esquerda de zero, enquanto mais 1 está a uma unidade para a direita. O menos 2 está a 2 unidades para a esquerda de zero, enquanto o mais 2 está a 2 unidades para a direita de zero. E assim será com os demais números. Esta é a representação na reta do conjunto dos números inteiros. Veja que os números negativos seguem a mesma ordem dos números positivos a partir do zero. E é a partir deste número, para a direita, a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Para a esquerda, contando a partir do zero, menos 1, depois menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Só que há uma diferença que precisamos observar com bastante atenção. Lembrando que para o lado direito da reta numérica, os números vão aumentar de valor. Já para o lado esquerdo da reta numérica, os números estão diminuindo de valor. Dessa forma, fica fácil compará-los e saber qual é o maior número ou qual é o menor número. Então, por exemplo, comparando menos 1 e o seu simétrico mais 1. O menos 1 está à esquerda de mais 1. Então, portanto, menos 1 é menor que mais 1. Comparando agora menos 3 e menos 4. O menos 4 está à esquerda de menos 3. Lembra que para a esquerda os números estão diminuindo? Então, menos 4 é menor do que menos 3. Vamos a mais um exemplo. Agora vamos comparar menos 2 e menos 5. O menos 2 está à direita de menos 5. Para a direita, os números estão aumentando. Portanto, menos 2 é maior que menos 5.
E como esses números aparecem no nosso dia a dia? Vamos ver alguns exemplos? Veja só, o saldo da minha conta bancária era R$ 120. Foi feito um novo débito de R$ 132. Qual é o saldo da conta? Então, a operação aqui é aquilo que eu tinha menos aquilo que foi debitado. Então, 120 menos 132. Veja que estamos tirando um valor maior de um valor menor. Isso parece impossível, não é mesmo? Mas lembre-se que para resolver essa questão, nós podemos usar o sinal negativo para indicar que vamos tirar o valor possível e ainda vamos ficar devendo uma diferença, certo? Então, vamos fazer aqui 132 menos 120 para achar a diferença entre esses dois valores. Como se trata de uma dívida, ali 132 menos 120 é 12, não é? Então, como se trata de uma dívida, a resposta vai ser menos 12. O que observamos neste exemplo é o que chamamos de adição algébrica. Isso significa que para somar ou para subtrair valores do conjunto dos números inteiros é preciso considerar os sinais que esses números trazem. Quando os sinais são diferentes, nós vamos manter o sinal do número maior e vamos subtrair os valores. Outra situação. Com a chegada do inverno, a temperatura no início da manhã era menos 3 graus. No final do dia, a temperatura era 10 graus centígrados. Qual é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima? A operação que devemos fazer é 10 menos 3. Mas nós vamos observar essa operação com a ajuda da reta numérica. Veja que aqui destacamos a mínima, menos 3, e a máxima, 10. A mínima está a 3 unidades para a esquerda de zero. E a máxima, a 10 unidades para a direita de zero. Então, o que nós estamos querendo encontrar é a distância de menos 3 até 10. Que distância é essa? Observe que de menos 3, passando por zero, até chegar a 10, nós temos 13 graus de diferença. Perceba também que a diferença nesse caso, que é a distância entre as duas temperaturas, acaba se tornando uma soma de valores. 10 menos 3 é igual a mais 13. Este exemplo demonstra que a subtração menos 3 representa o oposto de menos 3. E qual é o oposto de menos 3? Isso, mais 3. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que este conteúdo tenha te ajudado. Até a próxima e obrigada!